apresentar esse Caía Live também, né? Mas vamos começar com a capa aqui, que é a capa censurada de Electric Ladyland. O álbum que está fazendo aniversário, fez aniversário dia 16 de outubro, completou 55 anos, cara, do Electric Ladyland, do Jimi Hendrix, né? Muitos têm como o grande disco do Jimi Hendrix. Eu acho que o grande disco do Jimi Hendrix ainda é o Real Experience, que é a estreia da banda. Essa aqui é a capa censurada americana, né? Porque já vou mostrar o que saiu na capa original, né? Mas é uma capa dupla e tal, muito bonita, com algumas imagens em preto e branco. E falando do disco em si, né? Poxa, aqui tem alguns clássicos como Constant Traffic, que eu conheci através da versão do Red Hot Chili Peppers no Hollywood Rock de 93, talvez. Voodoo Child, que eu acho que é o maior sucesso do álbum. Lembrando que Voodoo Child não é uma música do Hendrix, né? Mas é eternizada com o Hendrix. Se eu tiver errado, me corrijam, por favor. E outra música... Oi? É dele, sim. Voodoo Child é dele? Para mim não tinha que não, mas tudo bem. Então eu tô confundindo. E outra música que eu gosto aqui bastante, que essa sim não é dele, né? Que é All Along the Watchtower, que ficou eternizada aqui, tanto nos shows ao vivo do Hendrix, quanto neste álbum, a versão de All Along the Watchtower tá aqui. Mas essa aqui é a capa censurada, né? Porque a capa original é a famosa capa das prostitutas. Então, essa aqui é a capa original, que essa aqui, por incrível que pareça, é uma edição nacional. No Brasil não foi censurada. Então, temos aqui a capa inteira, né? Brasileira. Vamos ver se vai aparecer aqui, ó, edição brasileira. Acho que pega aí, né? Edição brasileira, 1980. Poligram e música 7 aqui já entrega, não? Música 7 já entrega. De 1980. Também música 7. Ó, tá aí. Linda capa. E aí, um lindo capa pôster aqui, né? Internamente. O Jimi Hendrix esfumaçado. Eu acho um belo disco. Eu me lembro do Ronaldo Rodrigues, nosso colega, dizendo que para ele era o melhor disco do Hendrix. É difícil, né? Porque o Area Experience e o Ex Bold as Love são um baita disco também. E tudo que o Hendrix fez é maravilhoso, né? Mas fica como destaque também que esse aqui aí é o primeiro disco da Electric, gravado, né? Na Electric Ladyland Studios. E tem toda uma questão aqui de experimentações musicais que foi levado adiante a partir de então. Isso em 68 era uma novidade na época. Né? Então, Electric Ladyland, mais um aniversariante. Micael, por favor. Não, a capa interna me salva aqui, ó. Todas as composições escritas e arranjadas por Jimi Hendrix, parará, com exceção de Little Miss Strange, que é do Noel Redding, All Along the Watchtower, do Bob Dylan, e Come On, Let the Good Times Roll, que é do Early King. Então, como só Little Miss Strange, All Along the Watchtower e Come On não são dele, o do Charlie é dele. Os créditos de um disco, coisa que a geração MP3 nunca vai saber o que é. Leiam os créditos. Quer que eu fale já ou falo o André primeiro? Agora foi passado para mim aqui. Só dando minha opinião aí. Felizmente, aí, diferente de vocês aí, com o pessoal acho que já se lembra ali, eu não tenho tantos discos aí na minha coleção. Infelizmente, esse é um que eu não tenho também. Mas, né, falando sobre o Jimi Hendrix Experience, né? Nossa, esse é maravilhoso, esse Electric Ladyland. Também eu acho que eu vou dizer que entre os três ali principais ali dessa discografia dele vivo ali, ele também é o meu favorito ali, né? Eu adoro ali, principalmente ali a Gypsy Eyes, a Come On, né? Gosto ali de And the Gods Made Love, né? Aquela introduçãozinha, né? Então, é um belo disco aí, né? Mostra aí toda... Eu diria que seria o auge mesmo ali do Jimi Hendrix como compositor, como guitarrista, como cantor, como músico, né? Infelizmente aí, né? Pouco, né? Foi o que, 2 anos, né? Um pouquinho antes ali dele acabar falecendo. Então, é assim, uma pena mesmo que tenha acontecido com o nosso guitarrista aí, né? Um dos grandes guitarristas aí do
da história do rock, da música, né? Então, é triste ali essa situação que tem acontecido com ele, e o fato ali de que esse disco ali, ele mostra, assim, um Jimi Hendrix, pelo menos ao meu ouvir, né, um pouco mais técnico, mas ao mesmo tempo, assim, né, tá dando uma pegada, assim, um pouco mais, uma abordagem, né, mais pesada na forma de tocar guitarra, aquela coisa, né, aquela coisa que o blues, né, só aquela emoção, né, que o blues gosta de transmitir, né, aquelas coisas do blues gosta de transmitir, né, junto ali, claro, com a mistura ali daquele rock mais psicodélico ali que já existia, e o hard rock que daí viria, né, a existir, viria, digamos, a se consolidar, né, mais ali nos anos 70. Então, um disco incrível aí do Jimi Hendrix, né, do Jimi Hendrix Experience, né, eu gosto de chamar assim, porque tem dois caras aí junto com ele ali que são fundamentais, é uma banda, né, do Jimi Hendrix Experience. Então, gosto de considerá-los também, assim, muito mais como uma banda, né, liderado pelo Jimi Hendrix, mas com o Mitch e com o Noel. Então, temos que dar valor a esses caras aí que também sem eles ali, o Jimi não dá para dizer que ele alcançaria ali, né, o sucesso e alcançaria ali toda a fama que ele possui hoje, né? Então, grande disco, excelente, né, aquisição aí para qualquer um que for comprar aí os primórdios aí do hard rock, né, o auge aí do psicodélico, né, ou também dá para se considerar também um dos auges do blues rock aí, que no caso vai estar muito bem servido aí de muita música boa. Voltamos. Eu achei que tu tinha caído, meu cara. Caiu, né? Caiu todo mundo. Não, acho que foi só tu. Daqui também só vi você caindo ali, só tua quedinha. Talvez então, meu cara. Fecha o áudio, Marão. Eu também eu tenho ali na edição de vinil e CD, como eu mostrei ali, mas só tenho com essa capa censurada, vamos chamar assim. A capa original hoje em dia vale uma pequena fortuna, como aliás quase todo vinil hoje em dia os caras estão pedindo uma fortuna por vinil que vendeu 5 milhões de cópias, né? Então é complicado. Mas a curiosidade é que até onde eu sei a capa original não era para ser nenhuma das duas, né? A que o Hendrix queria que fosse a capa mesmo era essa aqui, né? Que saiu nessa edição posterior aqui que eu tenho. E aí eu não sei por que inventaram, foi a gravadora que inventou aquela capa com as mulheres, e ele parece que não gostava muito daquela capa. E aí depois surgiram com essa outra capa alternativa aqui, né? E essa capa é a capa depois de um box que foi lançado, que eu infelizmente não tenho, que esse sim custa uma fortuna. São acho que 7 vinis que tem demos e versões diferentes e coisas ao vivo e tal. Esse é o box que eu gostaria de ter. Falando do disco em si, é um disco que eu levei muito tempo para gostar, porque ele é muito diferente dos dois primeiros da banda. E é legal o André falar banda, realmente, porque realmente é dos três. O Mitch Mitchell é o fundamental, é um dos grandes bateristas dos anos 60, do começo de 70, mas dos anos 60 principalmente. O Noel Redding eu já não sou tão fã assim, mas até por toda a história dele na banda. Mas o Mitch Mitchell, o trabalho dele é fantástico nos 3 discos da banda. E esse dos 3 foi que eu demorei mais tempo para gostar. Hoje eu já só acho que ele fica abaixo do primeiro. Gosto mais dele do que do Axis, né, cara? E é um disco que ele tá mais experimental aqui, é um disco mais... ele abrange outros estilos. Pô, o que é 1983? É uma viagem essa música. E o Voodoo Child, a versão longa de Voodoo Child, cara, que é um blues que se sente a participação do Steve Winwood, do Traffic, nos teclados. É o Steve Winwood do Traffic, né? Hoje agora eu não sei, agora me perdi, mas é ele, sim. E, claro, Voodoo Child e tal, famosíssima. Tem música que o Noel Redding canta, né, como eu já falei, que é ali no Miss Strange. É um descasso, eu demorei muito tempo para gostar dele, mas depois que eu consegui gostar, realmente eu entendi que realmente é um disco muito bom. E tem a melhor cover já feita na história, que é o Along the Watchtower, né, uma das poucas covers que superam o original. Nesse caso aqui supera de longe o original, na minha opinião.
E nível de melhorar uma música e fazer uma cover, só chega perto dela, eu acho, o If a Little Help from My Friends, do Joey Cocker, com o Joey Cocker, né, que é dos Beatles, que melhorou imensamente a música também, são as duas melhores covers que eu já ouvi na vida, mas a do Hendrix é fantástica, pegou uma música que era boa e conseguiu melhorar ainda mais, né, ao contrário do Joey Cocker, que pegou uma música que eu não consegui gostar e fez algo maravilhoso, né. Então, o Hendrix, lamentável realmente, como disse o André, uma morte totalmente evitável, o que aconteceu com ele, poderia ter sido diferente. E sabe lá o que esse cara teria feito se tivesse mais tempo de vida ainda, né? Porque ainda hoje estão descobrindo coisas inéditas dele e lançando coisas diferentes dele. Imagina se ele tivesse tido tempo de gravar com a tecnologia que veio depois e com os estilos que surgiram depois, o que ele não teria feito pela música, né? E esse aqui, para mim, é o guitarrista mais importante da história. Não sei se é o melhor, mas é o mais importante, né? Então esse aqui acho que não vai ter discussão de quem era melhor que ele ou de quem era mais importante do que ele, porque esse cara aqui, alguém já chamou ele uma vez, acho que foi numa bis que eu li, que era o Divino Negão. Realmente esse cara aqui era fantástico. Faz muita falta no mundo. Agora, como o cara comentou da morte dele, agora eu lembrei de um vídeo que eu acho que o Regis Tadeu lançou esses tempos aí com a teoria de que o Jimi Hendrix, na verdade, foi assassinado, né? Não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa a respeito disso. Existe muita teoria, né? Eu tenho uma biografia dele que insinua que ele se suicidou pelos problemas que ele estava tendo na época lá e pela pressão que ele sofria dos Panteras Negras, da gravadora, de falsos amigos e tal. Quer dizer, nunca vai se saber realmente o que aconteceu. Quem poderia saber era quem estava com ele, que era a Mônica, né? Mas também já morreu. Também. A mesma coisa do Jim Morrison, no caso. A morte dele entra para o ramo das lendas. Nunca vai se saber realmente o que aconteceu. O que eu penso, pelo menos, é que poderia ter sido evitado, né? Da maneira que contam que foi, poderia ter sido facilmente evitada e, infelizmente, não foi. Uma grande perda. Eu particularmente, né, geralmente nessas questões aí sobre o que morreu, normalmente eu acredito na teoria mais simplória, né, vamos dizer assim, aquela boa e velha conceito da navalha de Ockham, né, ou seja, provavelmente é a coisa mais simplória que aconteceu, a teoria ali mais simplória ali perante aquilo que foi, né, especulado e tudo, é o que provavelmente deve ter acontecido, que é, né, o que seria essa morte dele aí, mas, né, realmente eu acho que, se não me engano, o Regis Tadeu lá se baseou, acho que num livro, uma coisa assim, né, contando lá a história de que o empresário devia dinheiro e o Hendrix não estava muito animado ali para fazer shows, que ele precisava de dinheiro para fazer os shows, daí, né, como ele tinha uma pólice, diz, né, isso aí ele contando, né, não tô, né, contando muita coisa não, só mais ou menos contando puxando pela minha memória. Como ele tinha uma pólice de seguro lá de alguns milhões aí de dólares aí, então, caso ele morresse, né, seria uma pólice de seguro no nome do empresário dele lá que estava devendo aí para Deus e o mundo aí, e daí com essa morte aí, que se não fosse, digamos, se não fosse acidental, ou se fosse acidental, eu não lembro direito assim os termos lá, ele ganharia uma apólice lá e conseguiria, né, salvar a própria vida lá, porque estava devendo aí para máfia, um monte de coisa. Sei lá, não sei. Uma morte assim, uma morte esquisita, né, do Hendrix, né? Talvez assim, lembra um pouco também uma das mortes também que é triste e que também é muito esquisita aí, que é a morte do Bon Scott também, desse também que né, parece que é algo meio similar, né, os caras tomarem demais, né, e tudo. Mas, assim, o que é triste ali, né, dessa parte aí do Hendrix é que o cara tava no auge, né, 27 anos, né, então dá para produzir tanta coisa aí, né, se ele tivesse, sei lá, 30 anos de vida, 50 anos de vida aí, mais, né, quanta coisa dá para ele ter produzido, eu acho que o rock, na verdade, eu diria que o rock hoje seria muito diferente
se tivesse um Hendrix aí ainda com o sucesso que ele tinha, com as composições dele, com o seu toque de guitarra, né? Eu acho que o rock seria bem diferente aí nesse sentido, né? Porque querendo ou não, o jovem ele se inspira muito pela imagem da pessoa, pelo jeito da pessoa, por aquilo que ele toca, pelos ídolos que aparecem na televisão e no rádio. Então, digamos assim, não deu tempo do Hendrix influenciar mais do que ele já influencia muito, né? Então, é uma pena aí. Eu acho que é um daqueles casos raros em que no universo, se existia aí um universo paralelo aí, a Terra 2 aí, que aconteceu de estar vivo, a música, né, correu para um lado totalmente diferente. Aí, se existia aí uma outra dimensão, com outro universo paralelo aí, e que aconteceu totalmente diferente aí, eu tenho certeza disso. Eu vou pegar daqui porque eu ia citar o Bon Scott, né? Aquela biografia ali do AC/DC conta com a morte do Bon Scott, que os caras largaram ele no carro, ele morreu de frio, né? O cara, ele vomitou e tudo mais, mas morre de frio. O cara morrer de frio deve ter sido algo pavoroso, apesar de que ele estava totalmente embriagado, né? E a do Hendrix, eu não vi totalmente porque eu não suporto o resto Tadeu, André, mas eu vi que ele lançou essa thumb aí do Hendrix. Eu me vai lembrar ali no final dos anos 80 início dos 90 saiu um filme que retratava a morte da Janis, do Jim Morrison e do Jimi Hendrix como se fosse tudo casos da CIA, que é um filme até bem bestinha, mas que na época assim, gerou muita polêmica e inclusive ressuscitou a ideia de que o Jim Morrison não teria morrido, que o Jim Morrison estava vivo. Foi a mesma época que apareceu uma carta que o Jim Morrison tinha mandado para não sei quem, não sei aonde, no final da década de 70. Então, essa questão das teorias conspiratórias, assim, eu acho que sempre vai ficar, como tu diz, né, ao lado mais simplório, né? Eu também concordo com isso. Só que se a gente for olhar a fundo, né, no caso do Hendrix, semanas antes da morte dele, ele estava tocando no Eyes Like White, tem o show do Rainbow Bridge, se não me engano, e ele parece mesmo assim com um ar cansado, para não dizer outra coisa, né? Porque para quem olha o show do Woodstock, por exemplo, que ele está ali no Woodstock no domingo, 7 horas da manhã, pilhadão, tocando e fazendo aquelas experimentações malucas, os shows finais do Hendrix, ele me demonstra, pelo menos assim, uma coisa mais preocupada, vamos dizer assim. Né? Não estou dizendo que ele se matou, que mataram ele, porque que ele estava preocupado com a máfia matar ele, não estou dizendo isso, mas que é estranho, assim, os shows finais do Hendrix, para mim, me soa estranho. Não sei para vocês aqui. E antes também de passar, né, eu queria comentar sobre a Band of Gypsies, porque claro que a Experience é uma baita banda, mas a Band of Gypsies também era uma bandaça, né? Apesar de ter durado pouco. As músicas dele com o Billy Cox, no baixo, o Mitch Mitchell na bateria, que depois foram lançadas posteriormente também. Cara, Hendrix é uma das poucas coisas que é difícil achar coisa ruim dele, cara. Só, e curioso, a gente já está se alongando muito no Hendrix, tem outros dias para falar. Curioso que o Hendrix depois que vai para a Inglaterra é um, e o Hendrix pré-Inglaterra, que os discos saíram dele acompanhando o Curtis Knight, o Little Richard, ele era só mais um, cara. Como é que esse cara evoluiu tanto em um ano, em meses, quando ele largou a banda que ele tinha lá, que ele era o Jimmy James, né, eu acho que era a banda que ele tinha na Inglaterra, o Charles Chandler, nos Estados Unidos, o Charles Chandler leva ele para a Inglaterra, o que ele evoluiu, o que ele muda quando o som do primeiro Experience, cara, Bom, Hendrix dava para fazer uma live só de Hendrix, cara. Acho que a gente já se alongou muito já, não é o tema aqui agora. Mas aí que tá, né, Mikael? Tu falou o cara, né? O Chas Chandler. Para quem conhece a carreira do Animals, assim, o Chas Chandler, que ele faz com o Eric Burdon, é o que ele faz com o Hendrix, né? Não sei qual foi o alucinógeno que ele apresentou para os caras ali, mas que ele é o cara que muda a carreira do Animals. Basta ver a apresentação do Animals lá, onde eles reinterpretam Painted Black com um violino alucinado no Monterey. Porque aquilo é uma loucura, né? Painted Black por si só, dos Stones, já é uma loucura. Só que o que o Animals faz, aquela fase de 66 a 68, é uma psicodelia que
Ai, o Sgt. Peppers, ai, o sei lá qual é o outro, The Doors. Pô, vai ouvir os discos do Hermes dessa fase aí, que são subestimados um monte. Vai ouvir a psicodelia dos caras, assim, a psicodelia londrina, né? Enfim, vamos seguir, ou o André quer fazer mais um comentário sobre Heineken? Acho que é isso mesmo. Vamos, bola pra frente, vamos pros próximos aí. Eu tô com um outro problema, que o meu querido vizinho aqui tá com um som filho da puta alto aqui, então às vezes vai aparecer uns... Mas é por causa dessa merda desse cara aqui, mas vamos seguir adiante com o melhor disco de... E ele tem um gosto musical, ele tem um gosto musical bem bom, né? Como é que é? Teu vizinho tem um gosto musical bem bom. Filho da puta, né? Eu lembro um Natal que eu botei... Esse desgraçado botou uns funk, sei lá o que era, horroroso. Aí, tu vai ver só, era 2 da manhã, eu botei aqui simplesmente Raining Blood, né? A todo pau. Pronto, aí ele baixou. Né? Ô, Myron, você tá em São Borja ainda? Foi em São Borja, Então, nem aí em São Borja aí não escapa tanto dos funkão, então. Infelizmente não, cara. Infelizmente aqui no Ampere também, que é. Nós estamos tudo aqui no extremo oeste aqui do Brasil, do sul aqui, né? E tudo. E não escapamos aí de funk, essas coisas todas aí e tal. Eu tô me preparando, André. Inescapável. Acho que nós temos que ir lá pro. Talvez lá no cantinho do norte do Brasil, lá, acho que talvez fronteira lá com a Colômbia, talvez a gente consiga escapar alguma coisa ali, né? Porque, olha. André, gente estúpida existe em tudo quanto é lugar, André. Sempre vai ter um estúpido para gostar dessa putaria. Não tem como, né? Eu acho que a internet não vai deixar, né, a gente escapar dessas coisas. Eu tô me preparando. Infelizmente. André, já tô me preparando para daqui a uns 2 meses, assim, vender um rim, mas talvez meu olho direito, que eu não enxergo, porque eu tô do lado aqui do Milley, né? Ele já fez uma proposta aí, disse que vai me passar umas raridades em vinil, eu vou vender, né, cara? O Milley vai ganhar na Argentina, então tá bom. Mas vamos seguir aqui, né? O melhor disco de 85, disparado, Seven Churches. Isso aqui foi uma vergonha, né? É uma vergonha esse álbum não ter entrado na lista de melhores de todos os tempos da consultoria do rock. Isso aqui ter ficado de fora lá. É a origem do death metal, né? O Possessed de Seven Churches. Origem do death metal raiz, que chega de death, né? A banda death, nada. Quem fez o death metal é o Possessed. Esse álbum é impecável, né, cara? Isso aqui, assim, eu lembro quando o Metal conseguiu isso aqui numa fitinha, que era uma fitinha, André, daquelas fitas cassete que o cara inventava, customizava a capa, né, para falar a palavra da ordem agora. E era uma fitinha cheia de coqueirinho, que o lado A tinha Possessed e o lado B acho que tinha o Metallica Black Album, alguma coisa assim. Eu devia ter uns 6, 7... Não, o Slayer estava na outra fita. O Slayer era na outra fita. Não era o Black Album, porque foi antes do Black Album. Não, mas era Metallica, não me lembro qual Metallica era. Mas enfim, o que eu lembro é que eu devia ter uns 6, 7 anos e eu fiquei impressionado com a qualidade desse disco aqui, com a potência, com a raiva, com tudo de bom que esse disco tem. E, cara, começa já de cara ali com o The Exorcist, né? Trazendo citação ao Mike Oldfield, que, para quem não sabe, né, Tubular Bells, a música, tem um trechinho que virou símbolo do filme The Exorcist, e que não tem nada a ver a música do Tubular Bells com alguma coisa de exorcismo, mas eles resgatam aqui. E, cara, quando começa... É muito bom. Cara, isso aqui é uma das coisas mais incríveis que eu já ouvi, assim, em termos de me assustar. De que, puta que pariu, né, cara? Os solos de guitarra são toscos pra caralho, mas são tão toscos que são muito bons. É uma velocidade descoordenada, é uma coisa absurda. E esse disco aqui, assim, não tem como não ter entrado. Ele perdeu pro RPM, né? RPM, aí agora é brasileiro. Ele perdeu pro RPM como melhor disco de 85 na lista. É uma vergonha o que a consultoria do rock fez. Isso aqui é edição nacional, capa em alto relevo, apesar de não aparecer, né? Processo de alto relevo. Um dia eu vou conseguir a versão original de Possessed em alto relevo, mas é em preto, que é lindíssima. Cruz invertida, os caras aqui fazendo toda uma sessão poser, porque eles não tinham nada de satanista, né? Mas essas poses aqui de satanismo. Aqui tá o Seven Churches aqui, ó. Vamos ver, ó. O Seven Churches aparece alto relevo em preto, né? Dá bem para ver. Mas tem também a versão original também americana, o Possessed é em alto relevo aqui, em preto também. Disco magnífico aqui, lindíssimo, assim, lindíssimo no sentido assim, da crueza, do que
Não tem, assim, 85 não tem nada igual. E eu me emociono muito de lembrar que eu era uma criança que ficava sentadinho numa cadeira do pai lá do escritório, fingindo que eu era o batera, assim, né, cara? Porque era alucinante, assim, eu ouvir esse disco aqui. Então, Seven Churches, completando 38 anos, melhor disco de 85, um dos melhores discos de todos os tempos. Vou passar para o Mikael aqui para recuperar meu fôlego, que eu estou emocionado. Eu sempre achei impressionante a história de que a banda acabou porque os caras foram para a faculdade. Eu não sei se isso é verdade ou não, nunca consegui confirmar isso, mas, cara, eram uns piazinhos, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, uns piazinhos de merda, cara, fazendo um som que influenciou o diabo e o mundo, para não falar Deus e o mundo, né? Influenciou o diabo e o mundo, cara. A minha favorita é The Exorcist, que eu, como conhecia esse disco, eu já conhecia o Sepultura da fase Morbid Divisions e Bestial Devastations, eu sempre associei essa música ao Sepultura, não sei porquê, eu acho muito parecida, mas o resto do disco realmente é uma paulada, cara, é um descasso, cara. E realmente, eu concordo com o Mairão, é o disco que inventou o death metal, o disco que, se o Venom inventou o black metal, eles inventaram o death metal, inclusive a última música do disco se chama death metal, né, então vamos respeitar. Cara, e curioso também que esse disco é tosco, esse disco é, abre aspas, mal tocado, fecha aspas, perto do tecnicamente se considerou um disco bem tocado, e já no posterior, e no EP, que agora não me lembro, um é o The Eyes of Horror e o outro é The Gates of Hell, mas eu não, The Gates of não sei o que, mas não me lembro agora quem é qual. Beyond the Gates. Beyond the Gates e o Eyes of Horror, né? Isso. Eyes of Horror é o EP, né? Isso, o EP é Eyes of the Horror, Beyond the Gates é aquele que a capa abre, né? Que abre os portões do inferno. Eu tenho só o CD e a capa não abre no meu CD. Meu CD é nacional, a capa não abre. E naquele disco eles já estão um pouco mais técnicos do que eles estão aqui, né? Não é tão tosco quanto esses, talvez por isso não sejam tão bons quanto esses, tão marcantes quanto esses. E aí depois o que o Larry Lalonde vai fazer no Primus, que o som do Primus tem a ver com o som do Possessed? E é o mesmo sujeito, sabe? Sempre achei isso fantástico, fascinante, cara. E a técnica que o Larry Lalonde demonstra depois no Primus, que é uma estupidez dele, o Les Claypool, são dois músicos fantásticos, e nada disso aparece aqui. Esse disco é tosco pra caramba, cara. E é excelente, maravilhoso, fantástico, eu gosto muito desse disco. E aí, curiosidades do mundo da música, né? Eu tive a oportunidade de ver em 2013, e eu sei porque eu tô segurando o cartazinho, o Jeff Becerra numa nova formação do Possessed, que eu acredito que seja a mesma formação que gravou Revelations in Oblivion, que é o disco mais recente da banda, mas eu não tenho certeza se alguém mudou. Mas o Jeff Becerra, que aqui ele aparece já aqui, para quem não sabe, ele sofreu um assalto anos depois, até hoje mal explicado, tomou alguns tiros e sobreviveu, mas ficou em cadeira de rodas. Então eu vi ele cantando na cadeira de rodas, já não tocava mais baixo, que no disco original ele era baixista e vocalista. Aí, como ele sofreu um acidente, ele virou só vocalista da banda e montou uma outra formação em quinteto e seguiu tocando com o nome de Possessed. E eles tocaram em Porto Alegre em 2013 no Beco, que o Mairon conhece, é um muquifo aqui em Porto Alegre, um muquifo mal cheiroso pra caramba, cabe 200 pessoas, se é que cabe tanto. E eles tocaram, cara, no showzaço, eles tocaram Seven Churches na íntegra. E hoje ainda eu conferi, esse show tá disponível no YouTube. Se você botar a Possessed de Porto Alegre de 2013, você acha esse show inteiro na íntegra. É um canal que chama MT Visual Aggression. É um canal muito bom, tem outros shows bons que aconteceram em Porto Alegre. E eu, na época, o show foi tão marcante que eu baixei ele do YouTube e montei um DVDzinho. Então esse aqui é o cartaz do show. Eu usei de capa do DVDzinho que eu fiz. Made em casa, né? E aqui é uma foto do setlist do show. E vocês vão ver que a partir do intro que aparece aqui, tem o Seven Churches inteiro na íntegra, na ordem que foi tocado. Sabe, na ordem que foi gravado, desculpe. Cara, foi um showzaço. Assim como é um descasso, o cara é uma banda. Não tem o que falar do Possessed, cara. Eram uns piazinhos que mudaram a história da música extrema, cara. E eu, só para terminar, eu queria citar muito um disco que muitos falam mal, o Agony in Paradise, que não é dessa turnê, é de depois, mas eu fiz um texto sobre ele no site, cara, e só para deixar registrado, muita gente fala, eu já li muita coisa sobre esse disco aqui para não comprarem, que é um bootleg
que não vale a pena, mal gravado e tal, não sei o que. Eu conto a história dele no texto que eu fiz. Mas não, cara, se você é acostumado a ouvir bootleg, se você é acostumado a ouvir gravações que não são oficiais, esse disco vale muito a pena, que mostra que ao vivo os caras não foda também. Apesar de já ser numa época posterior, que já estavam um pouco mais técnicos do que no Seven Churches. E aí aquilo que nós falamos na outra live, né? O preço que eu paguei na época, R$30 para o CDzinho, que é um CD hoje em dia até difícilzinho de achar, mas eu recomendo ele bastante, apesar de ter uma fama que não é muito boa. A qualidade de gravação não é grande coisa mesmo, mas é um bootleg que foi oficializado. Então não podia ser bem gravado mesmo, cara. E, cara, Possessed, All Hell Satan, né? All Hell Possessed. Agora eu fiquei impressionado com o Mikael, pô. Ô, Mikael, você é tão purista, cara, que você não tinha nem o preço ali da capa do CD, cara. Tudo bem que os caras não tiram o selo, não tiram as coisas lá e tal. Aliás, falando nisso. Deixa eu voltar no Hendrix aqui, ó. Tá aqui o selo do Hendrix, ó. Tá aqui o selo, não tira o selo. Não, isso aí eu concordo. Mas assim, eu preciso daquelas maquininhas lá de bateria, eu até achei curioso. Assim. Não, mas agora, ó, agora eu lembrei de outra coisa. Que agora me deu uma tristeza do caramba. Eu tenho acho que uns 10, 12 CDs japoneses. E adivinha o que eu fiz? Vendeu? Não. Joguei o Obi fora. Ah, isso é trágico. Numa época que eu era mais novo e tal, eu não sabia do valor disso, né? Só uns papelzinhos para segurar ali. Né? Tipo, assim, não, nem vou lembrar mais disso aí, porque isso aí me dá um desgosto aí do caramba, hein? Mas é isso aí, né? Por isso, para isso, ainda bem que existe a consultoria do rock, ainda bem que existe isso aí para alertar a gente das bobeiras e cagadas aí que a gente fez, assim, né? Depois quando depois que eu soube o quanto é bacana você estar com o Obi junto ali, né? Com aquela coisa do CD japonês, então eu nunca mais comprei um CD japonês, né? Porque careceu tudo. Agora, voltando aí. Só te cortando, esse processo é da Shinigami, tem o Obzinho, né, da Shinigami aqui, que o Mairão já citou numa outra live, que eles estão lançando uns Obzinhos, né, então, o mais recente processo de, né. Então, esse aqui eu guardei também, não jogo fora. Tristeza, né, mas, né, estamos aí para aprender e ser educado. Bom, quanto ao Possessed, né, no caso, também... Assim, é uma banda que por incrível que pareça, eu acabei não ouvindo tanto, assim, né? Dentro do death metal ali, que eu acho que eu deveria ouvir mais um pouco, eu deveria considerar mais e tal. Sem dúvidas nenhuma, uma banda importantíssima aí pro metal extremo, uma banda aí que deve ser, né, conhecida, deve ser, né, digamos ali, mostrada. Aliás, eu até acho curioso ali na época lá, na época do Melhores de 85, o Diogo não votou em primeiro ou não votou na lista dele, será? Para esse disco? Pô, que estranho, né? O Diogo eu também era um dos maiores fãs de death metal ali, eu acho que ele ou deve ter esquecido, ou talvez não lembre não lembrou do disco, né? Daí eu e o Davi, né, a gente remoeu tudo e resolvemos inchar lá o RPM em primeiro. E se não me engano, eu acho que o Diogo ainda deu ali, colocou acho que o RPM em quinto ou sexto ali, daí jogou lá em cima o disco. Mas eu não esperava que ele entrasse em primeiro ali. Eu esperava que ele entrasse, né? Pô, eu adoro aquele disco, mas não em primeiro. Mas voltando aí ao Possessed. Poxa, aliás, uma dúvida, acho que vocês dois são mais entendidos aí, né? Assim, uma das primeiras bandas, assim, tirando aquela parte do rock ocultista, né, que já falava, claro, anos 60, 70 e tal, mas assim, especificamente metal mesmo, né? O, o Possessed depois ali do Venom, acho que o Venom deve ter sido o primeiro, que tratou desses temas daí do capiroto e tal, foi uma das primeiras, ou foi uma da primeira, junto com o Sepultura também, como é que foi essa situação, ou não, já estava popular aí, eu que tô
que tô viajando? É que, na verdade, assim, o do Venom é 82, né? E aí o Possessed é de 85. Mas se for analisar essa questão até o Mikhail fez um texto sobre isso, muito bem lá, sobre heavy metal e satanismo, né? Isso já vem de muito antes ali, já vem da década de 70. Precisar quem é a primeira, eu não sei, mas eu chutaria o Coven. Né? O Coven é uma banda que... Assim, não, do rock ocultista, considerando rock ocultista, com certeza tem lá, lógico. Eu falo assim, só heavy metal mesmo, negócio do extremo, assim mesmo, né? Aí eu não sei te dizer o que seria a primeirona, Caio. Acho que o próprio extremo talvez tenha sido o Venom mesmo. Mas aí tu tem o Hellhammer, que é o Tick Frost, tu tem o Fake, os dois são antes do processo de Jardim. Mas é tudo depois do Venom, né? Sim, mas depois do Venom, é. O pessoal do Tick Frost, eles se admitiam sim que eles sabem do Venom. Porque isso que eu tava na dúvida realmente, porque claro que o metal extremo, né? Eu acho que o metal extremo, essas temáticas aí do Capiroto aí já sempre tiveram meio, né, desde o início juntas, assim. Primeiro, assim, que eu me lembro, assim, né, de bandas de metal, claro, óbvio, tirando Black Sabbath lá, NIB, claro, aquelas coisas que não era o foco, né, deles. Assim, o que eu me lembro realmente, acho que creio que seja o Venom mesmo, né? E daí depois ali do Venom ali, eu tava na dúvida, né, se o Possessed, digamos, foi uma das primeiras ali, ou foi né, algo nesse sentido. Mas, assim, voltando só para finalizar ali André, só assim, tem o Slayer, 83, né? Também. Eu acho que então. Então dá para dizer que tem bem mais, né? Não dá. Mas eles são os pioneiros. Eles são os pioneiros. Isso dá para dizer. Então dá para você considerar aí que tem bem mais aí que, né, eu preciso, digamos, reler, né, sobre essas questões. Eu posso estar errado, mas eu considero que se for pegar do metal extremo, ou do heavy metal em geral, a primeira que chegou e disse, não, a gente é satanista e vamos falar de Satã e Hell Satan, blá blá blá, foi o Venom. Né, foi o Venom. E não que eles levassem a sério, né? Como outra banda que nós vamos falar daqui a pouco também, que também é satanista de boutique, né? Mas o primeiro impacto, assim, de dizer, não, é com a gente mesmo, deixa aqui é Cramulhão mais 11, é o Venom, né? Eu considero o Venom. Posso estar errado, mas... Claro, não, assim, se for pesar, né, como você comentou, né, tipo, na verdade, todas elas, né, falam do Cramulhão, mas não ficam lá, vela preta, rezando, oh, Deus, não sei o quê, no máximo digamos, não vou pra igreja, né? Não gosto da igreja, não vou pra igreja, né? E, então, já que eu não gosto da igreja, vou falar do Cramulhão aí, né, vamos louvá-lo, né, mas, é claro, nenhum deles segue essas coisas aí, né. Eu acho que nem o pessoal do black metal norueguês lá não faz isso. Isso aí é só artístico, né? E quem, na verdade, né, agia, né, nessas coisas ali, era muito mais os fãs, né? As bandas mesmo... eu lembro da história lá que Euronymous? Que era o... Aliás, exatamente, o Euronymous com o cara lá o Varg Vikernes. Cara, eu nunca mais consegui encontrar o site do Varg Vikernes falando sobre essas coisas, assim. Mas, assim, é muito bizarro, cara, porque, assim, eu percebi uma coisa. Desculpa aí, nós estamos viajando aí, eu tô viajando essa parte, mas eu agora lembrei uma coisa, eu acho que era muito interessante de se tratar. Eu queria achar esse site de novo, o Varg Vikernes tinha lá, sei lá, o cachê dele. Mas, cara, eu peguei, assim, faz uns 10 anos, mais ou menos, quando ele ainda tinha esse site, ele escreveu, assim, detalhe por detalhe, assim, tudo a questão do assassinato lá do Euronymous, as visões dele sobre o rock em si, o satanismo, a religião, a Europa e coisas. E, assim, as questões, assim, relacionadas também à música, cara, assim, é impressionante que o sujeito é extremamente inteligente
o sujeito, ele tem uma parte de conhecimento histórico, assim, muito grande, né? Essa parte do folclore escandinavo, folclore europeu, umas visões dele de mundo, assim, tudo. E ele detalha, né, como ele fez ali certinho as questões ali relacionadas à morte, assim, que ele admite, matou mesmo, tal, coisa, mas, assim, os motivos por isso. E o que eu percebo é que provavelmente esse cara deve ser aquele tipo de, como é que é? Psicopata, mas aquele tipo de psicopata carismático, cara. Porque ele meio que quase que te convence através da escrita dele que aquelas visões ali, né, coisas, né, bizarras dele estão corretas. O que, graças a Deus, ainda existe um Twitter, né, que revelou lá, que deixou bem claro que o sujeito é racista pra caralho e tal, essas estupidez aí, coisa. Mas, assim, se a gente pegasse e lesse, assim, cara, é bizarro, assim, a forma como ele argumenta, como ele faz a história ali, tudo ali, e relatos sobre isso, né? E daí ele contava, né, que os caras, tipo, brincavam lá de Satã e coisa, mas depois, depois que terminava lá as coisas, ele ia correndo lá fazer o todinho dele antes de dormir, tal. Nesse estilo, assim, sabe? Todos eles faziam isso, ele também, tal. As coisas desse jeito, assim, sabe? Então, é tudo uma questão ali de muito mais estética, né, do que de fato lá estão acreditarem nisso. Mas, assim, né, voltando pro processo, né, eu enrolei e não falei muita coisa, mas, assim, cara, eu devo ter ouvido só uma vez, eu acho que tal, uma ou duas vezes só os discos ali do processo e assim, eu precisava mais tempo como ouvinte para dar um parecer sobre ali, mas assim, é um estilo assim, um death metal, um metal extremo que me agrada, tem aquele jeitão meio cruzão ali dos anos 80 também, que eu acho bem interessante, aquela gravação meio porqueira lá, mas que dá aquele charminho, né, de banda de garagem, assim, mas que com talento e coisa vão adiante, então eu gostaria de ter até mais tempo de ouvido, né, do processo do que eu tenho hoje. Então, passo aí para darmos aí. O Mikael já falou? O cara já falou. Ah, já falou. Ah, então eu sou o último, né? Então, de minha parte, acho que seria isso aí. A gente pode passar para frente. Eu vou voltar daqui, que eu fui anotando algumas coisas, né? A primeira situação aqui, o Mikael pagou R$30, né, Mikael? Olha quanto é que eu paguei nesse vinil. Eu também guardo selinho. Não tá dando para ver. Aí, ó. 10? 30 pila também. 30 pila. 30 não reais. consigo ver daqui. Comprei por R$30 isso aqui, que hoje deve valer no mínimo 300, né? Então, eu também guardo, André. Mas eu guardo porque quando eu olho assim, eu reconheço a loja. Essa aqui eu comprei na Tropicália Discos, Rio de Janeiro. Um abraço, Márcio Rocha, dono da Tropicália Discos, fazendo o merchan. Segunda coisa que eu notei aqui, Bestial Devastation, 1975 também, né? Primeiro o EP lá do Overdose com Sepultura, que muitos têm como sendo as duas bandas ali o que deu origem também a esse metal extremo, né? E é curioso, eu não sei qual é a data de lançamento do Bestial Devastation. Eu sei a do Seven Church, que é 16 de outubro. Se alguém souber aí, porque é algo que rivaliza também essa questão de falar de capiroto e tudo mais, mas ser bem inocente, né? Porque os caras de Sepultura não são. E aí, terceiro, também, mas aí é coisa que eu realmente não lembro. Sobre Eurônimos, até onde eu sei, André, e ele era o cara do capiroto mesmo. Ele tocava fogo em igreja, fazia ritual satânico de matar bode, essas coisas assim. Mas matar bode até o Paulo Coelho matou, né? Então, eu não sei, mas até onde eu lembro, o Eurônimos fazia esse tipo de ritual. Né? Bom, Agora, a questão relacionada à morte dele, assim, do assassinato, o porquê que Varg Vikernes comete assassinato, e isso felizmente acabou sendo apagado na minha mente depois da Covid. Não, segundo o próprio Varg Vikernes, né, tudo nas postagens dele,
O Eurônimos era desses cara que, sei lá, dizia lá que fazia essas coisas aí, mas na verdade, né, como ele dizia lá, ele tinha medinho e tal, ele se borrava da cama, tudo, aquela coisa toda. Então era mais, digamos, pose, né? Segundo o Varg Vikernes, assim. Era um bunda mole. E que eles nunca tocaram fogo em igreja. O Varg, segundo, né, falando sobre ele, ele nega até hoje que ele tocou fogo em igreja alguma, que ele não estava nem aí, que ele estava mais preocupado com outras coisas e tal. Então, que isso era coisa de molecagem, era que segundo ele era o pessoal dos fãs dele lá. Então, segundo ele, né, ele disse que nenhum dos caras ali envolvidos nas bandas que havia, o Mayhem, outros todos ali, né, atacavam fogo em igreja nenhuma, né? Mas isso aí já não tem como saber, né? Não tava lá e aquela história, né? Uns falam daqui, outros falam dali, não comprovar mesmo é difícil. É verdade. Mikael, quer complementar alguma coisa? Não, eu sempre li que eles eram anticristãos, né? Não satanistas, anticristãos. E aí por isso tocavam fogo em igreja, fazia rituais e tal, já. E tem o filme do Lords of Chaos, né, que mostra que o vídeo do Não É Verdade, o Catalimas, como diz o André, a gente não estava lá, não vai saber nunca.